De repente veio um vento, como o telhado cai na casa, cai da casa em cima da cabeça dos filhos. E detalhe, estava todos os filhos de Jó dentro da casa. Só um servo escapou para dar notícia. Só que essa notícia não é qualquer notícia de perder os bois, de roubarem ele financeiramente, dele perder as ovelhas para os filisteus. Essa notícia vai doer na alma de Jó, vai pegar Jó no ponto fraco de Jó. Chega nele e fala assim: Jó, tem mais uma má notícia. Ele fala, está acontecendo tanta coisa ruim. Só que Jó, agora é demais. Acalma o teu coração. Veio um vento do Oriente, bateu forte na casa onde seus filhos estavam fazendo banquete, na casa da irmã da sua filha, da irmã deles mais velha. Caiu a casa em cima da cabeça de todos. E cadê meus filhos? Não sobrou nenhum. Todos morreram. Jó cai de joelho. Jó se ajoelha e rasga as suas roupas e diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você pode dar glória. Ela mandará suricanda rabás. Nem Deus aguenta. Nem Deus aguenta o que já estava passando. Outra reunião no céu, irmão. E Satanás vai naquela reunião. E Deus confronta Satanás, porque Deus não aguenta ver a dor de Jó. Porque é muita dor, irmão. Perdeu um filho. Ele não perdeu um, ele perdeu todos. E os amigos estavam a consolar ainda. Alguns amigos estavam a consolar Jó. Fala. Só que não por muito tempo. Porque daí Satanás chega nessa reunião de novo. E Deus, muito irado com Satanás, fala assim: Satanás, viu? Meu servo não blasfemou. Eu permiti que você tocasse em tudo, até mesmo nos filhos dele. Por isso que eu falo que você é coluna na tua casa. Tua família precisa de você, mulher. Teus filhos precisam de você. Teus pais lá fora precisam de você. Na presença de Deus, você é uma coluna, um pilar. Quando você está na obra, Deus está enviando anjos para guardar tua casa, tua família. E Deus não aguenta ver a tristeza de Jó e fala: Satanás, para agora. Ele não blasfemou. E Satanás sempre tem uma estratégia, um álibi para falar com Deus, para afrontar o servo de Deus. Não estava bom para Satanás ver Jó chorando pelos filhos. E Satanás vira para Deus e fala assim: Deus, tá bom, tirou os filhos, tirou a vida financeira de Jó. Jó está pobre, mas ele ainda tem consolo, tem tua mulher, ele pode ter outros filhos. Por isso que ele deu glória a Deus. E digo mais: perdeu os filhos, deu glória a Deus. Perdeu a riqueza, deu glória a Deus. Mas ele tem amigos para recomeçar. Ele tem mulher para reprocriar de novo. Vou tocar na carne. Deixa eu ir ao extremo com Jó. E verá que no momento da sua angústia, no momento da sua doença, ele vai blasfemar de ti. Então Deus, vendo Jó muito triste, ele dá o aval para Satanás. Vai, então, toca agora na carne de Jó. Vira por irmão para o seu lado e fala assim: Jó não merecia. Como se não bastasse Jó perder os filhos, Jacqueline, ao ano, perdeu os bens financeiros. Como se não bastasse tudo que Jó passou, de repente ele olha para a sua carne está esbranquiçada, cheia de lepra de uma hora para outra. Ele não conseguia nem falar, só
respiração já estava eufórica. E quando dá uma lepra, a lepra naquela época era uma das doenças mais terríveis que tinha, porque não tinha cura, e todos se afastavam do leproso. Resultado, não ficou nenhum amigo. Eu vou falar, Jesus. Nenhum amigo ficou do lado de Jó. Ninguém. Vira por irmão que está do lado, fala: ninguém ficou do lado de Jó. Jó perde 7 filhos e 3 filhas. Jó perde bois, perde ovelha, perde empregados, desempregados, vai embora. Até aqueles que deu notícia não queriam mais ficar perto de Jó, porque Jó agora era uma pessoa marcada pela lepra. Ele chegou ao extremo da humilhação. O homem mais rico do Oriente, o homem mais poderoso do Oriente, a Bíblia fala que ele era o mais rico, com mais cabeças de boi, de ovelhas, de jumento, agora se encontra pobre. A Bíblia fala que só as peles daqui, ó, tá vendo aqui, ó, dos dentes, ó, só isso aqui, ó, tá tudo luxado de Jó, assim, ó. As peles. A Bíblia fala que ele pegava as feridas, pegava o caco de telha e se coçava com o caco de telha as feridas. E a mulher de Jó, vendo aquela situação, vira para Jó e fala assim: abandone esse seu Deus e morre, porque eu não aguento mais ver você sofrer. Que Deus é esse que fez a gente perder os filhos, fez você miserável e você está adorando? E ele fala uma das palavras mais lindas que os crentes gostam de repetir: no eu vim, no ventre da barriga da minha mãe, no eu voltarei. Bendito seja. Você pode dar glória, você pode dar glória. Bendito seja o nome do Senhor. Você não está entendendo que o Espírito Santo ele está te moldando aqui, ele está passando no nosso meio aqui. Aleluia. Meu Deus, até eu estou sentindo a presença aqui, irmãos. Eu estou imaginando o que Jó passou e ele não merecia. E talvez a gente passa tão pouca coisa e já começa a reclamar. Você pode estender as mãos, não ficar de cara feia, não ficar pensando na morte da miséria. Você pode levantar a mão e adorar aquele que é digno. Aleluia. Meu Deus, isso é muito forte. Jó passou isso tudo. Ele fala: no eu vim, no eu voltarei. Eu não preciso de nada. Se isso me aconteceu porque Ele quis. Deus não aguenta ver isso. Deus não aguenta ver isso. Deus olha e vê até onde Satanás vai. De repente, ele já sem força, isolado, passando fome. A sua esposa o abandona, mas ainda é sua esposa, só se afasta dele, fica com ele, do lado de Jó. A esposa continua com Jó, mas não na mesma fé que Jó, entenda isso. Jó sozinho. Jó começa a lembrar dos seus filhos. Jó começa a se lembrar dos seus amigos. E Jó fica sabendo que os amigos que o abandonaram estavam passando dificuldade, estavam passando por problemas, e eram amigos dele. Deixa eu te falar uma coisa.
Deus não aguenta quando você tem um coração disposto a lutar, a amar, a adorar. Deus não aguenta um verdadeiro adorador. Não, glória a Deus. Ele não aguenta. Esses amigos que estavam com dificuldade, porque alguém com boa, escuta o que eu estou falando, alguém com boa dificuldade, quando vê alguém com má dificuldade, até ajuda um certo tempo, mas quando a sua situação de lepra, de joelho é tão grande, que esses amigos íntimos, resolveu abandonar. Só que Deus dá uma puniçãozinha para esses amigos, faz eles ficar na pindaíba também. E eles lembram de Jó. E eles, de repente, Jó estava muito fraco, então eles foram para fazer o enterro de Jó vivo. Como assim, bispo? Eles levam as especiarias, aos linhos de enterrar o defunto, e Jó nem tinha morrido. Eles pensavam na cabeça deles: nós abandonamos Jó, olha isso, mas Jó era nosso amigo, mas agora nós estamos numa situação difícil, talvez nós estamos pagando o preço por ter abandonado ele naquela situação, porque muita gente abandonou, mas esses 3 amigos eram íntimos, irmão, era alguém que estava ali junto, tete a tete com Jó. E eles começam a levar especiarias para Jó. E quando ele começa a levar especiarias para Jó, quando eles chegam perto, já também estava lembrando nesses 3 amigos. Olha que coisa forte. E Jó, mesmo fraquinho, coçando com telha, falava: papai, aqueles meus amigos me abandonaram, mas lembra deles agora, Senhor, e abençoa eles aonde eles estiverem. Eles estavam no caminho para enterrar meu amigo. Deus não aguenta ver aquela situação. Se levanta do trono, repreende Satanás e fala: para agora, Satanás. Jó foi curado naquela hora, irmão. Glória a Deus, aleluia. Jó foi restaurado naquela hora. A provação acabou naquela hora, quando Jó foi um canal de Deus para orar pelos aqueles que estavam na situação difícil, mesmo Jó passando por situação difícil. Qual é o ensinamento que eu tiro disso? Que Deus não suporta ver um adorador, e se você é um adorador, você pode levantar a mão e dar glória. Deus não suporta ver alguém que está sofrendo e dando glória, colocando um louvor, o mundo desabando na sua cabeça, e ele falando: bendito é o nome do Senhor. Fica todos de pé, irmãos, em nome de Jesus.